Só que assim, essas câmeras foram construídas por quem? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, aqui a gente fala de série, fala de filme. Eu sei que vocês gostam de falar sobre isso também, então se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e fica por aqui. Night Sky estreou no Amazon Prime Video no dia 19 de maio, a gente tá um pouquinho atrasado, queria ter postado esse vídeo faz uns dias já, mas tudo bem, o importante é que a gente não quis deixar essa série de lado sem ter vídeo aqui no canal. A Irene e Franklin são um casal de aposentados e levam uma vida quase comum. Há muitos anos, eles descobriram uma câmara secreta enterrada no seu quintal. Um segredo que eles não contam pra ninguém, nem mesmo pra família. A câmara escondida miraculosamente leva o casal pra um planeta estranho e deserto. Night Sky tá sendo chamada aqui no Brasil de anos-luz, mas essa coisa da tradução dos títulos do Prime Video não funciona muito bem, né? Porque não tem nenhum cartazinho nacional, divulgação quase zero, aí ficam os dois títulos sendo utilizados, uma bagunça só. A série é protagonizada por J.K. Simmons e Sissy Spacek, ambos vencedores do Oscar, e que estão arrasando demais mais uma vez. Na primeira parte desse vídeo a gente vai dividir as nossas opiniões com vocês sem spoilers e depois falar sobre o final, sobre o que a gente entendeu, explicar algumas coisas, mas quando chegar esse momento a gente avisa. Então vamos lá, Night Sky é uma série de ficção científica, sim, mas não espere grandes acontecimentos em relação a isso, porque o tempo de tela é muito mais dedicado aos dramas relacionais. E depois surge também uma trama de perseguição que vai crescendo ao longo dos episódios. É uma ficção científica sentimental, dá pra chamar assim? Porque a relação do Franklin e da Irene, vou falar Irene, não vou ficar falando Irene o vídeo inteiro. A relação dos dois é o centro dessa primeira temporada, sem dúvida, e é daí que vem os momentos mais marcantes, na minha opinião. É onde a série mais acerta, super concordo contigo, porque retrata de um jeito muito sensível a cumplicidade que esses dois têm há 50 anos. A gente não esquece um segundo que eles passaram a vida juntos, todo esse tempo deles tá presente em todas as cenas, na forma que eles se olham, na forma que eles se comunicam, na comunicação não verbal que eles estabeleceram. Isso é muito legal, porque eles têm uma conexão absurda, eles não precisam explicar o que eles estão sentindo, muitas vezes o outro já sabe. E a série faz isso tão bem que a gente também sabe, sem fala, sem explicação. Tem alguns momentos em que eles estão pensando sobre alguma coisa que acabou de acontecer e a gente consegue entender o que tá rolando ali. É uma delicadeza que não tá presente na outra trama da série, né? Vixe. Infelizmente. E, na real, nem teria muito como tá, porque são propostas completamente diferentes e, em certo ponto, isso começa a ficar estranho, inclusive. Porque o que acontece? A série começa com a vida desse casal e como a câmara secreta afeta a vida deles. E depois, isso se amplia. Já em seguida, a gente conhece outras pessoas que estão relacionadas a essa trama intergaláctica, que são principalmente uma mãe e uma filha argentinas, e aí parece que a gente tá vendo uma série completamente diferente. E pra mim, essa sensação foi até o final da temporada, porque não tem nada mais interessante do que a relação do Franklin e da Irene. Então, é um problema, porque fica muito desequilibrado. É um super problema, eu também acho. E são dois pontos, na minha opinião. O primeiro é essa energia completamente diferente, que a gente já falou, essa falta de delicadeza. E o segundo é que as histórias demoram demais pra se conectar de alguma forma. E só evidencia esse susto que a série dá toda vez que sai da história do casal e vai pra outra. Eu ficava chateado. A gente até saca logo como uma história vai se conectar à outra, mas não acontece, não acontece, não acontece. E o trabalho dos dois atores, gente, é muito bonito. O Franklin é um cara meio rabugento, mas muito sensível, romântico, atencioso com a esposa. É muito cativante acompanhar a trajetória dele. E a Irene já trabalha outras questões. Tem um problema de saúde que ela tá se recuperando, tem uma culpa, uma perda, né, muito grande que a gente vai entender melhor lá na frente. Tem essa ambição de um novo propósito na vida. Eles são pessoas muito diferentes na real, mas que se encontraram como parceiros de vida. E com isso o roteiro trabalha coisas muito legais. Essa questão do propósito que você falou é muito forte. Questões de envelhecimento, o lugar onde eles querem estar, sentido da vida. Só que, mais uma vez, todas essas questões estão acumuladas no casal. A outra trama não é nada sutil, não é muito subjetiva. E tem um outro personagem que se torna extremamente importante também, que é o Jude. Ele entra na vida do casal meio de sopetão, traz um monte de conflito, um monte de mistério, muda completamente a rotina do casal. E a relação que o roteiro estabelece entre os três agora é muito interessante também. E sobre a ficção científica, a gente não quer dar muito spoiler, mas como a gente já disse, é um grande mistério acerca disso. Mas por bastante tempo, o mais importante é como
isso afeta a vida das pessoas que a gente tá acompanhando. As resoluções demoram pra aparecer. Tem uma resposta aqui, outra ali, surgem umas incógnitas, mas a gente só consegue juntar de fato as peças lá no final. Se a gente pensar na mitologia da série, digamos assim, no que faz parte desse universo, como as coisas funcionam, a parada fica muito abstrata até os últimos minutos. Falamos que existe uma trama de perseguição, certo? A gente entende muito pouco do que tá por trás disso, por exemplo. E mesmo na cena que deveria ser o clímax desse plot, a gente ainda não teve informações suficientes pra de fato entender o que tá rolando. Isso incomoda, né? Pelo menos aqui incomodou, porque só evidencia essa desconexão das coisas. E mudando um pouco de assunto, eu vi bastante gente reclamando, porque a série é lenta, pipipi, papapó. E de fato ela tem um ritmo mais lento, mas isso não me afasta. Todos esses elogios que a gente fez à trama do casal principal só são possíveis porque a série se permitiu levar um tempo pra que isso se estabelecesse. A galera anda muito ansiosa. Se continuar assim, a gente vai ter que assistir série no TikTok daqui a pouco. Né? Tem lentidão que é erro, sim, de roteiro, ou de montagem, ou de direção. Mas tem alguns ritmos mais lentos que estão ali por um motivo. Pra construir alguma atmosfera, pra acessar alguma coisa no público. Mas assim, é uma série muito gostosa de ver, porque tem coisas muito legais ali. Só que eu definitivamente fico muito incomodado quando as pessoas piram em fazer uma primeira temporada como introdução pra uma coisa que elas nem sabem se vai continuar. E isso acontece nessa trama intergaláctica de Night Sky. E, assim, pra gente gostar, pra gente se interessar por uma parada, a gente precisa entender o mínimo. Porque senão não rola conexão, senão a gente não se interessa, a gente só fala assim, foda-se, não entendi nada dessa merda. É uma série que eu super indico sim, tá? Só que com essas ressalvas que a gente fez aqui. Porque não é perfeita, falta unidade, rola esse estranhamento. Em alguns momentos eu ficava me perguntando, mas o que essa série quer ser? Mas só pela sensibilidade e pela interpretação do casal principal, eu já te digo, vai assistir, vale a pena, depois a gente conversa. Pronto, até aqui a gente falou tudo sem spoiler, mas agora a gente vai comentar o final, a parte que eu mais gosto, então se ainda não terminou ou não viu, vai lá e depois volta pro vídeo. Bom, a temporada terminou dando várias informações pra gente sobre o universo todo, mas também deixou algumas dúvidas no meio disso. Então agora vamos tentar entender juntos algumas coisas e você vai comentando aqui embaixo também as suas impressões, fechado? Sobre as viagens de teletransporte em si, a gente descobre que tem um controlezinho ali que você bota um código e aí ele te leva pra qualquer lugar do universo onde tem uma câmera. E o casal principal não tem esse controle, então por isso que eles sempre viajam pro mesmo lugar. É como se fosse uma programação base, cada câmera tem um lugar específico que ela viaja caso não tenha um comando. A câmera que o Jude acha lá no outro planeta, que ele usa pra viajar, a gente tá pensando aqui que é uma das câmeras possíveis daquele planeta, porque dá a entender que ela não é muito utilizada, né? Até porque a Irene e o Franklin nunca encontraram ninguém nela, mesmo depois de 800 viagens. O que pode ser um pouco estranho, porque ela não é longe da cidade que a gente viu lá no final da temporada. Então, essa galera que tá na cidade, lá na Redoma, eles estão meio que proibidos de sair de lá? Eles não exploram o ambiente em torno? Dá uma impressão de que é uma coisa muito restrita, que pessoas específicas podem viajar. Mas independente disso, a gente descobre que o Jude é natural desse planeta, ele é humano, a vida nesse novo lugar deve ter semelhanças com a vida na Terra, mas ele, ao longo da série, estranha várias coisinhas supernaturais daqui. Isso fez a gente pensar que essa câmera também podia ser de viagem no tempo, mas não, a questão não é época no caso dele, e sim cultural, é de ambiente. Mas aí, o nome do planeta então é Cairo. Cairo. Eu acredito que sim, mas também pode ser o nome da cidade. Mas acho que faz mais sentido ser o nome do planeta, né? E vocês perceberam que quando mostra a cidade pela primeira vez, tem outras duas redomas lá atrás? Então provavelmente também tem outras cidades. Parece que o universo da série tem muitas coisas a apresentar ainda. Vamos ver se vem uma renovação, né? Porque senão a gente vai ficar aqui de trouxa tentando entender as coisas. Outro rolê que foi sugerido é que a mãe do Jude é uma pessoa importante nesse outro planeta. Ou ela é uma líder do culto, ou ela é líder da cidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, sei lá. Eu acho que ela é a chefe da porra toda, porque o Jude fala pra Stella, quando você fez o seu perdisco, você foi lá, se ajoelhou diante da minha mãe, você chorou. Por que ela ia fazer isso se fosse a dona da banquinha ali da esquina? Não faz sentido. Nem banquinha tem nessa cidade. Vai saber? E aí, pensando na mãe, do que será que o Jude tá fugindo? É dela? Existe a busca pelo pai, mas também acho que existe uma identificação com os motivos do pai pra querer fugir. Quais são os objetivos dessa galera desse outro planeta, hein? Já fico pensando que eles querem acabar com a Terra. Eu acho que é um ambiente extremamente
extremamente opressor, cheio de regras, e que na real eles morrem de medo de que a humanaiada tenha acesso às câmaras e invadam Cairu. Acho que é uma parada muito vinculada a esse culto, eles acreditam que eles estão mais próximos de Deus, deve ser uma pira muito seletiva. Você é digno, você não é digno. Você não é dessa família, você é daquela família. É tipo isso, eles foram os escolhidos a viverem nesse paraíso e ressignificar a humanidade. E aí qualquer coisa que ameace esse segredo é tratada com muita rigidez. Inclusive, a pira dos guardiões super se conecta com isso. Eles são vassalos, eles são trabalhadores, servos desse povo. Pelo que a série apresenta, essas pessoas só viajam pra Cairu no Perdisco e depois elas ficam tomando conta dessa câmara por linhagens familiares. É porque é uma questão de missão, né? A missão que foi dada pra eles envolve toda essa questão de fé e tal. E tem essa coisa de acreditar que eles são super especiais, porque tem uma missão divina. Mas na real eles só estão sendo usados pra manter o sigilo da galera lá de cima. O Jude, inclusive, questiona a Estela sobre isso, né? Ele fala, eu nunca entendi o propósito dos guardiões. Tanto sacrifício pra proteger uma coisa da qual você nunca vai fazer parte. É que eu tô pensando num negócio aqui, pode ser uma teoria muito louca, mas alguma coisa deve ser prometida a esse povo. Então, quem sabe, você vai proteger esse portal a vida toda pra no final da sua vida você viver no paraíso conosco. Talvez. E tem toda uma linhagem familiar pra ser guardião. E aí tem também a coisa do Perdisco, que é um ritual de iniciação dos jovens que vão assumir essa função mais pra frente. E essa palavra significa aprender a fundo, saber perfeitamente. Então é isso, é onde eles têm consciência do rolê. E um elemento que acabou sendo um mistério da temporada, as moedas que vieram com o Jude. Essas moedas são as moedas utilizadas lá em Cairu, e é por isso que ela é tão reconhecida ali facilmente por pessoas que já conhecem ela como o comparsa lá da Hannah. E quando o Cornelius tenta tirar as informações da Chandra antes de matar ela, ele usa as mesmas moedas. Só que tem uma informação importante aqui. Quando o Franklin leva as moedas do Jude lá na casa de penhor, o cara diz que são brasões espanhóis do século XVII e que ele não consegue identificar onde elas foram cunhadas. E aí esse papo das moedas já me faz ficar pensando aqui, ó, quando que esse povo descobriu esse planeta, Sim. Quando que eles foram pra lá? Porque o Byron, ele diz que encontram o primeiro registro da porta lá, igual da câmera, em uma foto de 1723, isso é século XVIII. As moedas são típicas do século XVII. Então, entre esse período aí, eu acho que esse planeta foi descoberto, uma galera espanhola foi pro planeta e fez civilização lá. Só que assim, essas câmaras foram construídas por quem? Porque uma coisa é as pessoas encontrarem esse portal, outra coisa é quem construiu. Eu não consigo acreditar que foram os humanos que conseguiram descobrir um troço desse. Eu acho que foi algo alienígena que construiu a câmera pra viajar no universo, e talvez até existam algumas criaturas alienígenas nesse planeta aí. Não sei. Então, essa pira de alienígena aí é tão batida, né? Mas é o que faz mais sentido aqui. Se eles não construíram, eles pelo menos vieram pra cá e ensinaram essa tecnologia pra aqueles humanos da época. É porque toda a tecnologia envolvida nas câmeras é uma coisa surreal. A tecnologia do chipzinho que o Jude tinha no começo também é uma parada que pode ser alienígena. A língua é outra. Voltando pra Hannah, ela também é considerada uma apóstata, assim como o Jude, que são as pessoas que abandonaram a fé. Ou seja, nesse caso, além do abandono da fé, são pessoas que também decidiram fugir daquele planeta e viver na Terra. E edita algo sobre o mundo caído, que parece ser uma seita ou um culto que é liderado pela Hannah aqui na Terra. E que eu tô entendendo que é um culto de oposição de ideias, digamos assim, em relação ao povo do céu. E por algum momento o pai do Jude fez parte desse culto e aparentemente não faz mais. Mas é isso, até agora o Gabe não foi encontrado, agora a Denise foi pra Bangkok com o Jude pra procurar esse cara a partir das instruções que ele deixou no livro ali. O Byron não deve ter morrido, a gente provavelmente vai encontrar ele na cidade se tiver uma segunda temporada. E o principal, a gente soube o paradeiro da mesinha da Irene. Tava lá jogada no meio das terras e das areias. Algumas respostas não vieram, mas deu pelo menos pra gente começar a pirar em teorias, né, sobre a série. Porque até a segunda metade do último episódio, eu não tinha nada pra te oferecer. Eu tava perdidaço, sem entender muita coisa. A série realmente parece ter um plano a longo prazo. Eu realmente fiquei curioso pra entender mais. Espero que não seja cancelada. Mas aí eu fico com um receio aqui. Como é que o Franklin e a Irene vão ser incluídos nessa história toda depois dessas descobertas? A primeira coisa que me vem na cabeça é que os dois vão ser reféns desse povo do céu e que a temporada vai ser baseada nessa tentativa de fuga, de resistência deles lá. E enquanto a gente conhece as paradas de Cairu. Só uma coisinha aqui que eu achei interessante e que pode render boas coisas também pro futuro. Quando eles estavam presos ali pelo Cornelius, eles não tentaram ficar botando tretas mirabolantes pra fuga do Franklin e da Irene, sabe? Eles ficaram ali presinhos.
Opa, quebrou a mesa, deu um tiro, meu Deus, jogou pra cima. Então essa forma real de lidar com dois idosos pode ser curioso num outro planeta, sabe? Vamos ver. E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e fica aqui pertinho. Você viu que eu olhei pra baixo? Você apontou pra baixo, se inscreve no canal. Eu fui olhar pra ver se tinha alguma coisa. Gente, deixe seus comentários aqui também. O que você achou de Night Sky? Quais foram as suas teorias? Até o próximo vídeo. Tchau.